Felipe Luiz foi para o embate. Flamengo assinou acordo no fim do dia. E excelente notícia sobre Jorginho. Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilhe e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Eu vou começar falando sobre o empate do Flamengo contra a LDU aqui no Equador. Ontem, uma partida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, resultado esse que deixou o técnico Felipe Luiz decepcionado. O técnico falou que tinha expectativa sim, principalmente pelo comportamento da equipe dentro de campo, de conquistar os 3 pontos mesmo jogando na altitude, o que acabou não acontecendo. Por outro lado, o Gerson, ele falou após o jogo e valorizou o 1 ponto conquistado pelo Flamengo. Ele disse o seguinte, que quando não dá para vencer, é importante pelo menos não perder, e foi o que aconteceu com a equipe do Mengão. Conseguiu conquistar o empate, resultado que nem seria tão ruim assim, mas a verdade é que o Flamengo acabou deixando a desejar no jogo dentro de casa na última rodada contra o Central Córdoba, e por conta disso, a partida de ontem ela era tão importante, somar os 3 pontos era tão importante por conta desse deslize que aconteceu jogando em casa. Como não conseguiu os 3 pontos, agora os próximos jogos, o Flamengo precisa vencer para não se complicar na tabela de classificação. A próxima partida do Flamengo na Libertadores é contra o Central Córdoba, lá na Argentina, no próximo dia 7 de maio. Depois, no dia 15 de maio, joga contra a LDU no Maracanã. E por último, no dia 28 de maio, joga contra o Deportivo Táchira, também no Maracanã. Então o Flamengo tem uma partida como visitante e 2 partidas como mandante para conquistar os 9 pontos e não se complicar na classificação. Quem sabe com esse resultado, né, com a vitória nas próximas 3 partidas, conseguir até mesmo passar em primeiro do grupo. Mas não dá mais para vacilar. A margem, a cota de vacilos do Flamengo, ela acabou ontem. Vacilou jogando dentro de casa, o resultado muito pior foi no Maracanã contra o Central Córdoba, uma derrota. Um empate contra a LDU jogando aqui em Quito é até um resultado aceitável, se não tivesse acontecido a derrota na rodada anterior. Então a taxa, né, a cota para vacilar acabou aqui. As próximas 3 partidas não dá para o Flamengo abrir mão dos 3 pontos em cada uma delas para se classificar com tranquilidade neste grupo. O Pedro também, após o jogo, ele falou sobre a partida, né? Falou sobre o comportamento da equipe e falou sobre a expectativa dos próximos jogos. Ele disse o seguinte: tem mais 3 jogos pela frente, é buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. E é isso, né? Agora o que passou, passou, acabou aqui e tem que pensar daqui para frente. O próximo duelo do Flamengo é pelo Brasileiro, no domingo, contra o Corinthians no Maracanã. E aí só depois que vai pensar novamente na Libertadores. Agora a equipe chegou no início, né, da madrugada no Rio de Janeiro. Eu ainda estou aqui no Equador, viajo agora, né, pela manhã para a Colômbia e da Colômbia para São Paulo e de São Paulo para o Rio. Então ainda vou demorar um pouquinho para conseguir chegar no Rio. O Flamengo que chegou agora, né, no início da madrugada, e já descansa para começar as atividades pensando no próximo adversário, que é o Corinthians. E agora eu vou falar sobre uma situação que aconteceu após a partida. O técnico Felipe Luiz ele foi para o embate. Ele negou informações que tinham sido vinculadas na imprensa. Que informações são essas? O técnico Felipe Luiz ele respondeu a respeito da situação do Vitor Hugo, porque nos últimos dias a informação que saiu foi a seguinte, que o Vitor Hugo não vai ter a compra, né, a equipe da Turquia, o Göztepe da Turquia não vai fazer a opção de compra do meia Vitor Hugo e ele vai ter que voltar ao Flamengo, mas foi veiculado que o técnico Felipe Luiz não contava com o jogador, não tinha o jogador nos seus planos mesmo com ele retornando para o Flamengo. E o Felipe Luiz ele rechaçou essa informação, foi para o embate, disse que não teve nada disso, que é mentira essa afirmação. O que o técnico Felipe Luiz disse foi que ninguém nem mencionou ainda com ele o nome do Vitor Hugo. E ele que tem um contato direto com o José Boto e até agora ninguém nem mencionou sobre isso, então é mentira que ele dispensou ou que ele
abriu mão e mandou negociar o Vitor Hugo para uma outra equipe quando ele chegar de volta ao Flamengo. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Ele deixou claro isso, né? Porque o Flamengo tem muitos jogadores que podem sair, que podem chegar. Então, se o Vitor Hugo voltar, pode sim acontecer dele ser negociado. Mas que ele gosta muito do Meia, jogou junto com ele, gosta dele como pessoa também, como jogador, por ser um jogador versátil. E que quando ele retornar ao Flamengo, ele vai ser, claro, avaliado. E quem define quem fica ou não fica é a diretoria, enfatizou o Filipe Luiz e afirmou que é mentira essa informação de que ele não conta, que ele já descartou o Vitor Hugo. Vamos ver o que vai acontecer no final da janela europeia. Ele vai voltar para o Flamengo e aí vamos ver se o cria do Mengão vai continuar no Flamengo como opção para o Filipe Luiz ou se vai ser negociado, mas não foi descartado previamente o Vitor Hugo pelo técnico Filipe Luiz. Agora eu vou falar sobre uma notícia muito boa a respeito do Jorginho. É possível, né, reforço do Flamengo na próxima janela de transferências, sofreu um problema durante uma partida, um problema na costela, caiu de uma forma ruim, ficou fora, inclusive, da partida contra o Real Madrid, do Arsenal contra o Real Madrid, pela Champions, por conta disso, né, por conta dessa lesão. E a entrevista, né, o Arteta, ele falou sobre a situação do Jorginho e tranquilizou a situação dele. Ele falou o seguinte: espero que ele volte antes do final da temporada. O departamento médico preferiu ser cauteloso. A boa notícia é que ele está melhorando e se sente muito melhor agora. Foi um momento assustador, mas felizmente ele está bem. Então, atualizando aí o Arteta a respeito da situação do Jorginho, o Flamengo vive a expectativa de poder contar com o jogador para o Super Mundial de Clubes, vive a expectativa dele ser liberado antes do prazo, né, do contrato, para que ele esteja à disposição já no início de junho, meio de junho. É a expectativa do Flamengo para que o jogador esteja à disposição. Vamos ver o que vai acontecer, mas uma excelente notícia a respeito da situação do Jorginho, que tenha uma pronta recuperação e que esteja recuperado antes do fim da temporada, para, claro, quando ele chegar no Flamengo, já estar reintegrado e já participando dos treinos com a equipe do Arsenal e em ritmo de jogo quando chegar aqui para reforçar o Mengão. Agora eu vou falar sobre uma assinatura de um acordo que foi feito no final do dia, ontem, né? Um acordo entre o Flamengo e o Botafogo da Paraíba. O Botafogo da Paraíba que decidiu vender o mando de campo da partida da Copa do Brasil. E o Flamengo, a princípio, não tinha assinado o acordo, fez algumas exigências para que assinasse o acordo. E acabou acontecendo, então, a assinatura. A informação do Vene Casagrande é que o Flamengo chegou a um acordo com o grupo de empresários interessados na mudança do mando de campo do Botafogo da Paraíba, e com isso o Flamengo assinou o documento que oficializa a transferência da partida pela Copa do Brasil para São Luís, no Maranhão. Então, oficial, a partida vai acontecer em São Luís. Tinha o desejo da equipe do Botafogo da Paraíba, mas o Flamengo precisava dar o aval e assinar. O Flamengo assinou a partir do momento que os empresários que compraram, né, que estavam interessados em comprar o mando de campo, aceitaram as exigências do Flamengo. E que exigências foram essas? O acordo, né, para assinar o acordo, o Flamengo garantiu uma cota de ingressos e cortesias que poderá adquirir e repassar para os torcedores para a partida. Então, o Flamengo fez esse acordo, fez essa exigência que foi acatada e o acordo ele foi assinado ontem, já no final do dia. Então a partida não mais acontece na Paraíba, mas sim agora oficialmente o jogo vai acontecer lá em São Luís, no Maranhão, a partida que acontece no dia 1º de maio, o jogo de ida da Copa do Brasil, lembrando que a volta acontece no dia 21 no Maracanã. Flamengo, como eu falei, chegou hoje pela manhã. Eu ainda estou aqui no Equador, mas já estou partindo para essa jornada de volta para casa e quero te agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu te peço mais uma vez, curte o vídeo, a gente tem conseguido bater a meta, vocês são muito importantes para isso, você me ajuda muito quando você curte o vídeo, a gente tem conseguido nos últimos vídeos bater a meta.
Então, se você não curtiu, curte o vídeo, compartilha com seus amigos para deixar todo mundo bem informado do que está acontecendo no Flamengo e também se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já foi inscrito, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol no Brasil e no mundo. Muito obrigado por tudo, tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.